Boa noite, Gabriela. Que bom estar aqui com você nessa live maravilhosa. Eu gostaria de apresentar a Gabriela. Gabriela, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, da sua vida profissional, onde que você atua e para chegar onde nós queremos chegar, né? A Calas Idiomas agora apresentando a Gabriela como a professora da escrita de redação, que é para o Enem e para variados lugares e concursos, né, onde você possa desenvolver a língua portuguesa na escrita. Gabi, fala um Sim. pouquinho de você. Oi, Suzana, boa noite. Boa Prazer, noite. né, estar aqui com você e fazer parte agora da equipe da Calas como professora aí de produção escrita. Sim. É, eu atuo, né, na área de educação, na área de língua portuguesa há 14 anos, então tem um tempinho aí bom. Trabalhei já em todas as séries, todos os níveis de ensino fundamental, médio, superior, enfim. E há alguns anos a minha vida caminhou para a redação. Então, rumos foram sendo tomados, algumas práticas que apareceram durante o processo aí de magistério, e eu me vi professora de redação envolta a Que bom. alunos do ensino médio, e com o passar dos anos, fui aprimorando os conhecimentos, fui atrás, né, de informações que dizem respeito a especialidades de determinadas bancas, e com isso foi montando o meu método e a minha metodologia de ensino para trabalhar a escrita com um olhar específico para bancas também específicas. Então, há a construção da língua portuguesa e nós sabemos que há a construção de identificação específica para determinados concursos, determinadas provas, É e, isso. e com isso eu fui adaptando. Ok. Eu atuo em escolas de ensino médio, trabalho com os alunos da educação básica, ensino regular, e os meus alunos, eles têm tido resultados excelentes em provas de vestibulares, resultados 960, 880, 940. Então, eu fui percebendo que a técnica utilizada era uma técnica que fazia os alunos terem as notas maiores, e comecei a trabalhar com um foco mais engajado, digamos assim, nessa vertente de redação. Ótimo. Eu não trabalhei, né, até então em nenhum cursinho específico para redação, e mesmo sem trabalhar em cursinhos específicos para redação, trabalhando língua portuguesa, gramática, literatura e produção textual, os meus alunos conseguem ter uma nota mais alta em redação. E isso me deixa muito feliz. E, Ótimo. e o convite da Calas chegou, né, para fazer parte da equipe da Calas, chegou num momento muito oportuno, porque é uma forma de dedicar apenas à construção da redação e Isso. fazer com que Perfeito. essas notas dos alunos sejam cada vez maiores e melhores. Sim, porque hoje nós vemos que a galera mais jovem fica muito, né, muito no celular, nas redes sociais, e fica com aquela escrita curta, né, abreviada, não é? Uhum. Aí quando leva isso para, agora vamos escrever uma frase longa, um parágrafo, e às vezes fica difícil, porque eles querem até abreviar da maneira com que eles escrevem em todas as redes sociais, que é tudo assim, bem no código. Então eu sempre falo que a elaboração de um texto, ela pede que o aluno interprete, infira, né, comunique-se com aquele conteúdo de uma maneira a trazer aquele background dele, aquilo que ele já sabe lá atrás, conhecimento geral, para entrar naquele assunto e formular aquelas frases corretamente. Então, eu acho assim, parece até brincadeira, mas eu acho que a questão de escrever corretamente no texto acadêmico aí, na escrita por Enem, é um desenvolver que o aluno, assim, ele não tem a dimensão do quanto ele, de até onde ele pode chegar, né? Quando ele
sabe as regras corretas do uso da língua portuguesa na escrita, de um modo geral. Sim, Né? e é muito importante esse ponto que você tocou, Sim. porque os alunos, eles tendem a criar mecanismos para montar textos específicos para aquela finalidade, que é o vestibular, que é o Enem, e acha que depois desse processo, eles nunca mais vão ter contato com produções textuais. Exemplo, alunos que vão para a área de exatas, porque eu vou fazer engenharia, eu nunca mais vou precisar saber, né, como me comportar diante de uma produção textual específica. Ele vai para a graduação e, ao chegar na graduação, tem uma enorme surpresa, porque a língua portuguesa, ela não pode ser abandonada por nenhum profissional, por nenhum estudante, por nenhum acadêmico, em nenhum momento. Então, na graduação, ele vai ter aula, sim, de língua portuguesa, pode ser que ela tenha um outro nome, mas vai ser uma língua portuguesa específica para a escrita, né, daquele momento da vida dele. Então, ele vai ter que aprender a fazer relatórios, ele vai ter que aprender a fazer artigos científicos, ele precisa construir, às vezes, manuais. Eu falo dos manuais, por exemplo, que próximos a mim, de colegas que fizeram curso de administração e estavam diante da gerência de um RH e tinham que construir manual de utilização do plano de saúde para os funcionários, manual de utilização do vale-refeição. E essa construção é um processo textual que envolve o conhecimento da língua portuguesa e dos recursos que devem ser utilizados para que um texto seja feito e produzido. Então, a escrita, quando nós falamos da escrita para o Enem, da escrita para demais vestibulares, na verdade, uma escrita para a vida. Sim. É um aprendizado que eles nunca vão deixar de utilizar, né? Por conta de tudo isso que a vida traz. Exatamente, a troca de um e-mail, ele vai para uma multinacional, ele vai trocar um e-mail, ele precisa fazer esse e-mail corretamente na língua que ele está utilizando. Eu sempre tenho a dúvida, né? Às vezes a mãe fala assim, mas eu vou matricular naquelas idiomas escrita para o Enem, mas assim, o que é que o meu filho vai aprender? O que é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para todos, né, que vão buscar, e eu preciso que meu filho passe com uma nota boa no Enem, eu preciso que o peso da redação, da escrita do Enem, seja considerável para que ele ingresse, né, no que ele precisa, na universidade que ele precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho para todos que conteúdos eles podem aprender, né, além dessa perfeição da escrita, né, o que eles estudam? Bom, a primeira coisa é saber adaptar o aluno, né? O aluno vem, fez a matrícula e ele vai aprender o quê? Língua portuguesa ele já sabe, né? Ele já chega, nós somos falantes da língua portuguesa. Ele vai aprender a adequar o processo de escrita dele ao que a grade do Enem exige. Ele vai aprender a olhar para a escrita do Enem como se ele fosse um corretor do Enem. Porque se ele é um corretor, ele vai buscar sempre a perfeição. Então, ele tem que escrever ali para que a nota dele seja maior, cumprindo todas as técnicas e cumprindo todos os elementos que a grade de correção do Enem exige. Então, entendi. É esse olhar, porque falar sobre estrutura textual, todo mundo fala. Falar sobre organização de um texto dissertativo argumentativo, também todo mundo fala. Agora, fazer o aluno olhar para o texto dissertativo argumentativo dentro de uma organização específica, obedecendo às regras e os limites de correção de uma grade, é essa a diferença. E é neste momento que o aluno consegue chegar nas notas maiores. Entendi. E ele precisa também, por exemplo, vamos supor que eu vá desenvolver uma escrita hoje, uma redação. Antes de eu iniciar esse meu conteúdo, né,
Eu penso isso porque, assim, eu estou falando também pela parte da língua inglesa, né? Eu preciso ler algo, é isso, né? Eu preciso ler algo dentro daquele tema para que eu forme um ponto, né? Que eu vá discutir, comunicar com aquilo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, escreve aí do nada, faz uma escrita aberta, narrativa e te dou um tema. E não é isso, né, Gabi? Eles precisam ler algo, esse algo que eles vão ler vai trazer à tona um ponto crítico, comparativo. Então, assim, porque os pais não têm muita noção, né? Ah, eu preciso matricular, mas tem importância, por quê? O que que... Eu gosto de salientar, assim, que vai desenvolver o lado crítico, né? O lado interpretativo, o lado narrativo, né? E o lado de contraste. Eu vou contrastar aquilo que o autor colocou ali com a minha opinião e com o que na real é. Vou trazer isso para a vida, né? Para o dia a dia, para o cotidiano. E vou então ter esse olhar, né? Esse contraste para eu desenvolver a minha escrita. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, é muito fácil escrever. Eu vou lá, coloco qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Né? Então, tem várias maneiras, né? E esse processo de interpretação, análise e compreensão é um dos processos mais importantes para que um texto seja desenvolvido. Porque você tem uma proposta, e não é simplesmente uma proposta jogada, como você falou, é uma proposta que se apresenta por meio de outros textos. E cabe ao aluno interpretar por meio destes outros textos qual é o caminho que ele deve seguir para que aquela produção textual seja feita. Pegando exemplos que nós temos dessa interpretação, vou pegar a FUVEST, por exemplo. A FUVEST é uma banca que dá o tema da redação para o candidato, e o candidato obrigatoriamente tem que trazer na construção do seu texto elementos que estejam direcionados na coletânea. Existe um item na banca, na grade de correção da FUVEST, que avalia se o aluno soube interpretar os elementos da coletânea, utilizá-los sem que aquilo fosse copiado. Entendi. Então, se ele não consegue desenvolver um processo de leitura, de interpretação, se ele não consegue ter um conhecimento crítico em relação àquele tema, ele não vai conseguir desenvolver uma escrita eficaz, uma escrita adequada, porque elementos estarão faltando ali. Então, é muito importante essa questão da interpretação que você apresentou. Exatamente. Então, assim, são tantas coisas, além da questão, né, coesão, coerência, pontos gramaticais, né, o uso correto de conjunções, de palavras de ligação, é muito conteúdo a ser ensinado e aprendido para ele elaborar, porque não é somente você fazer, vou fazer uma lista, em inglês a gente chama isso de brainstorming, vou pegar o tema, vou fazer um brainstorming, vou fazer uma lista de palavras soltas que eu posso usar nesse conteúdo aqui da minha escrita. É muito mais, vai muito mais além, né? Você tem que ter esse ensino da gramática como um todo, não é? O brainstorm, ele inicia, você pode começar a pensar o seu texto por meio desse brainstorm. Você pode começar. É aquele contato inicial que eu costumo brincar. Lê o tema, surtou, oh meu Deus, volta. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pensar o que eu sei sobre isso. E escreve essas palavras aleatórias, né? Que é essa questão do brainstorm. A partir desse momento, eu não posso usar essas palavras aleatórias e ir lá produzir meu texto e achar que o meu texto vai brotar, né? Como se alguém estivesse trazendo do além ele para mim. Isso. Não. E todos os outros processos são ativados. Se há uma deficiência de interpretação, você vai ser prejudicado. Se há uma deficiência de construção crítica e inferência que você deve fazer em relação ao que está intra
né, dentro da coletânea, e o extra, que é o intratextual e o extratextual, se há uma deficiência em relação a isso, o candidato vai ser prejudicado, porque as informações que são trazidas para o texto, elas devem ser extratextuais. Você vai inferir o caminho que deve ser seguido, você vai ter elementos que norteiam essa sequência, entendi. mas o que vai fazer com que os seus argumentos sejam legítimos é o que você traz de fora, é o extratextual, é o seu conhecimento de mundo, é o seu conhecimento prévio, e isso não aparece assim. Nós conseguimos nas aulas também trabalhar recursos que são aí, que estão disponíveis para que o candidato saiba fazer essas conexões extratextuais para a produção. Entendi. Nossa, isso é muito, assim, tudo isso que você está falando para mim, eu não tenho nem noção do que seja. Essa coisa de intra, eu não sabia disso, tá? Para mim é novo, é muito importante trazer isso à tona. O que mais, eu tenho uma pergunta aqui curiosa, o que mais assusta quando você pega uma redação, você olha uma redação de alguém está ali concorrendo para o Enem, o que mais assusta de questão de falta ou de erro para você, como uma pessoa que tem esse olhar de leitura correta? O que falta mais hoje para os nossos alunos em geral? Eu acho que a questão não é o que mais assusta, mas qual é a maior deficiência dos alunos, né? Isso. A maior deficiência dos alunos nas produções textuais. Sem sombra de dúvidas, o domínio da variedade padrão da língua, domínio da norma culta. As redações aí de maiores pontuações, imagina, um Enem, este ano foi atípico, né? O nosso ano passado foi atípico. Mas a média de concorrentes no Enem é de 6 milhões. São 6 milhões de redações. Isso todos os anos. Muita redação. Dessas 6 milhões, né, apenas 55 tiram 1.000. E quando nós olhamos para essas redações que têm nota 1.000, são aquelas redações que não apresentaram problemas, desvios, problema na estrutura sintática, ou apenas um problema de estrutura sintática, e no máximo 2 desvios em relação à variedade padrão da língua. Ou seja, é aquele que não... O que mais barra chegar aos 1.000 pontos é, sem sombra de dúvida, o domínio da variedade padrão da língua. Por isso que no curso, nós também temos ali no conteúdo programático a questão da estrutura sintática, o trabalhar a estrutura sintática de maneira complexa, porque a complexidade sintática é um dos elementos que faz a nota do candidato aumentar. Junto a essa complexidade sintática, nós trabalhamos algumas questões bem pontuais que são dúvidas gerais de praticamente todos os alunos, como usar a vírgula corretamente, como usar crase, regência. Então, isso faz com que os alunos não atinjam os 1.000 pontos. E mesmo os alunos que estão na casa dos 900, sim, 2% dos candidatos estão na casa dos 900. Apenas 2%. Nossa. Então, deixa eu só fazer uma chamada aqui, para aí no 2%. Para quem está interessado no nosso preparatório, escrita para o Enem, entra lá na Calaz Idiomas, nós temos o Calaz Idiomas Instagram, Calaz Idiomas Facebook, o site da Calaz Idiomas, nós temos em todas as redes sociais o YouTube da Calaz Idiomas, inclusive esse vídeo vai estar no YouTube, para quem quiser se inscrever, né, no Bit também, no próprio Bit do Instagram, nós temos aí um formulário, tá? Um Docs, um formulário para você preencher e já dar início a esse seu preparatório, escrita para o Enem, para o FUVEST, para as demais faculdades aí, né? Mas aí, então, voltando aí na sua porcentagem. Desses 2% que chegam aos 900 pontos,
A maior perda de notas dessa turma que está na casa dos 900 Sim. é em relação ao domínio da variedade padrão da língua, ao domínio da norma culta. Isso aí é o que mais pesa, Entendi. Porque são coisas muito pequenas e nós entramos nessa questão de que há um abismo, né? Há um hiato muito grande entre a língua falada e a língua escrita do nosso português brasileiro. Às vezes as pessoas falam, mas o português do Brasil, o português de Portugal ele é muito mais próximo. A língua falada e língua escrita são muito mais próximas do que o nosso português. E esse distanciamento que há entre língua falada e língua escrita, em alguns momentos, faz com que formas de se utilizar a língua que para a gramática normativa não é considerada, né, não é considerado adequado, não é correto para a gramática normativa, são formas tão cristalizadas já e tão usadas por todos na sociedade em situações extremamente formais, que as pessoas se esquecem. O exemplo de uma regência, um simples aqui, o verbo gostar, que exige a preposição de depois dele. Quando eu uso esse verbo em uma outra construção, vou pegar uma frase que sempre os alunos colocam, né? A amiga que gosto. Amiga de quem gosto. Tem que ter o de antes. Por quê? Porque o verbo gostar exige essa preposição. Regência verbal. Uhum. Exato. E são coisas muito pequenininhas que o candidato não percebe. Então, no curso, nós trabalhamos com esses itens pontuais de gramática para que não haja problemas, erros de regência, para que o candidato esteja cada vez mais próximo da nota 1000, que é o que a gente busca, né? Todos buscam a nota 1000. Sim. Fala para mim um pouquinho mais sobre você, né? Aonde que você atua, né? Estamos falando aí da cidade de as cidades onde você trabalha, os colégios em que você leciona hoje, para que o público também saiba de você, né, da sua área de atuação que tem a ver com a escrita para o Enem e para a FUVEST e demais. Vamos lá, fala de você. Eu trabalho em 3 escolas, né, aqui no sul de Minas, em 3 cidades diferentes. Então, sim, eu trabalho na ET, em Santa Rita do Sapucaí, a ET FMC, que é a escola técnica, e a escola técnica também tem o curso do ensino médio regular. Então, eu trabalho na ET no ensino médio regular, né, que tem aí um foco diferenciado mesmo, que é mais voltado para vestibulares, é diferente o perfil do ensino médio regular para o ensino técnico, mesmo sendo uma escola técnica. Entendi. Eu trabalho em Itajubá, no colégio da FEP, trabalhei por 2 anos também lá na FEP no curso de graduação, então trabalhei na graduação no curso de letras, trabalhei em algumas engenharias, trabalhando com a escrita, e hoje eu só estou no ensino médio. E estou no Colégio Santa Ângela, em Paraisópolis, também no ensino médio, trabalhando unicamente com a disciplina de redação. Certo. Então, é muita bagagem aí, lidando com isso que é o básico, né? O básico do básico para progredir para a perfeição da escrita. Trabalhar com eles, né, de todas as idades aí, primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro e etc e tal, é você já vir construindo esse foco, né, na escrita perfeita que ele precisa para o cume, né, acadêmico, que ele vai usar depois, né, ele vai aí para as áreas de comunicação, humanas, ele vai ter que escrever com perfeição. A área de direito, mesmo a área de medicina, quando você vai fazer uma prescrição, um e-mail e tudo mais, ainda está em alta você escrever corretamente. E para que isso não se perca, né, tem que ativar o quanto antes. A área técnica, eu costumo falar, as engenharias, precisam fazer muitos relatórios. E, né,
como eu vou fazer um relatório? Meu Deus, eu não sei como fazer um relatório. E tenho outros exemplos que hoje as empresas, elas têm exigido muito mais dos candidatos no momento da contratação. Eu já ouvi relatos de casos, né, de amigos da área de engenharia que foram fazer uma entrevista e na entrevista eles tiveram que escrever um texto. Era um tema e eles tiveram que escrever um texto. Então, as empresas, algumas empresas, estão utilizando a língua portuguesa, utilizando a linguagem e utilizando aí o poder de percepção escrita, interpretativa do candidato como parte aí de um processo seletivo para excluir candidatos ou incluir candidatos. Perfeito, perfeito. Que sucesso total. E nós possamos, né, brilhar aí. Me fala um pouquinho de alunos que você já teve, que conseguiram uma nota boa, ou que, né, relatos de quem passou, de quem entrou, de quem foi, nesse seu período de atuação. Você teve, assim, aluno que confiou em você e passou bem, entrou no que queria o ano passado, Sim. né? Eu tenho aí em anos, né, anteriores, eu acho que o meu mal, no caso, é não fazer um portfólio com todas as informações, todos os prints, todas as mensagens que os alunos mandam. O retorno é muito positivo. Vou dar um exemplo deste ano. O ano passado, dei aula para uma turma do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E eu já chegando no primeiro ano do ensino médio. Não tem que esperar chegar no terceiro para ter essa noção textual. E neste ano, a aluna fez a primeira redação dela numa plataforma de ensino, numa plataforma dessas de correção digital. Sim. Ela está no segundo ano do ensino médio, então nós tivemos um ano passado, um ano pandêmico, com todas essas aulas online, né, funcionando nesse formato, então é uma prova de que o formato online, ele não faz com que a qualidade caia. Nós sabemos que isso, né, às vezes as pessoas, mas é online. Pelo contrário, o formato online não reduz a qualidade do processo de ensino de redação. E digo mais, eu percebi que esse formato online contribuiu para as aulas de redação por conta da correção de uma maneira mais dinâmica, por conta da maneira como nós conseguimos trazer o compartilhamento e ficar grifando aqueles textos ali na frente dos alunos. Então, foi um ponto positivo. Essa pandemia trouxe esse ponto positivo. E a aluna me mandou uma mensagem, e nessa mensagem ela falou: Gabi, eu vou te agradecer, porque tudo isso eu devo a você. Tirei 920 na primeira redação que eu fiz nessa plataforma de correção digital. Nossa, então, perfeito. E ela foi para o segundo ano do ensino médio agora. É uma aluna que... Nossa, vai brilhar muito. Então, eu fiquei muito feliz com esse retorno. Eu tenho retorno de alunos que o foco era, mas eu queria medicina. Tem um aluno que ele tentou medicina por 3 anos consecutivos. A nota da redação dele foi 960, 980. Nossa, que maravilha. Mas ele conseguiu ali a medicina no 4º ano de tentativa por conta de outras questões. Mas as notas da redação, os retornos que eu tenho dos alunos são muito positivos. Eu tenho alunos treineiros de primeiro ano do ensino médio que vão fazer Enem que tiram 880. Treineiro. Se você olha no gráfico de notas do Enem, eu falei dos 2% que estão, né, bem menos de 1% nos 1.000, 2% na casa dos 900. Nós temos uma média de 5 a 10% na casa dos 800, e todo o restante, a grande maioria, está na casa dos 600. Nossa. Então, imagina só, um aluno de primeiro ano do ensino médio tirar 840, 880 na prova, na redação do Enem. Esse aluno, quando chegar no terceiro, o que a gente precisa para ele chegar lá nos 1.000 pontos? A bendita
gramática, bendita língua portuguesa ali, voltada para, né, as Sim. estruturas de todas as regras ali. As mais atualizadas, né? Exato. Da norma culta. Se você fosse assim, se você fosse um pai e uma mãe aqui, leigo aqui, entrando, né, nesse bate-papo aqui com você, e falasse para você assim, eu acho que o conteúdo que meu filho aprende na aula de língua portuguesa mesmo, gramática, é suficiente. Eu acho que é bobagem essa questão de dar atenção para a escrita, já que ele tem a aula da língua portuguesa. O que você responderia? Isso é uma curiosidade que eu tenho, já tive mãe falando isso. Não precisa disso não, não precisa disso não. Você, como mãe leiga, você fazendo essa pergunta, como que a professora Gabi responderia? É muito diferente você se dedicar à língua, você ter aulas de língua portuguesa e produção textual no ensino regular, com a quantidade de matérias que você precisa dar conta e com o peso da nota nas suas costas. O aluno que está no ensino regular, que está no ensino médio e tem aula de gramática, língua portuguesa e redação, a maioria deles faz aquilo Sim. porque precisa de nota e precisa ter média para passar de ano. A maioria deles faz isso. E em algumas escolas, a nota de redação, a matéria de redação não tem prova, é atividade. Então, eles fazem isso aí por experiência como uma professora de redação numa escola regular. Eles fazem porque eles querem nota. Quem se sobressai? Numa sala de 30, numa sala de 40, 2, 3 que se dedicam à redação de uma maneira diferente do que os outros, mas não porque eles estão dedicados dentro do que o conteúdo da disciplina está exigindo, porque eles vão buscar mais. Entendi. Os melhores alunos que eu sempre tive em redação, e aí falando especificamente em redação, tá? Dentro do ensino médio regular, são aqueles alunos que se dedicam de maneira mais exclusiva ao conteúdo de redação e eles trazem aí um excesso de atividades Sim. que é mérito deles. Por quê? Porque a sala de aula não demanda, na verdade, a sala de aula não dá esse tempo de dedicação exclusiva que o aluno que precisa ter aí um processo de gramática e escrita melhorado, a sala de aula não dá esse tempo. O professor não consegue ficar só naquele foco, naquele assunto durante muito tempo, porque ele tem uma apostila a seguir e ele tem um cronograma para apresentar para a coordenação. Cobrir aquela apostila, né? Que Exatamente. E se o aluno não conseguiu, né, adquirir determinadas competências e habilidades naquele momento, o professor está dando sequência na apostila e aquela defasagem ficou. Então, ter um curso de redação extra, né? Fora da grade que existe no ensino médio, é querer trazer um plus para o seu filho, porque o conteúdo dali, para ele conseguir se sobressair, ele vai ter que estudar sozinho e buscar as coisas por fora, para ele conseguir se adequar. É isso. Ótimo, perfeito. E nessa construção de conteúdo, ele também já vai, eu falo assim, ele vai criando a personalidade, o senso crítico, ele já vai se preparando para a área de trabalho, ele já vai se vendo lá numa multinacional ou se vendo num escritório, trabalhando com, né, um grupo de pessoas, um staff grande, discutindo, argumentando, né, porque eu falo assim, tem muitos pontos e estilos diferentes de escrita. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos diferentes de escrita, porque a gente pensa, a escrita é tudo igual a escrita, né? E tem tem aquela lista de modelos de escrita, porque existem os gêneros textuais e cada gênero tem sua característica própria.
E se nós falamos de vestibular, você pode falar, ah, mas todo vestibular pede dissertativo argumentativo. Não, 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 não. A Unicamp pede gêneros diversos e vou dar um exemplo de gênero que a Unicamp já pediu. A Unicamp já pediu roteiro de podcast. Nossa. E aí o candidato chegou para fazer o vestibular e falou, eu vou escrever um roteiro de podcast? O que é isso? A Unicamp já pediu comentário de internet. Isso eu não sabia. De internet. E aí, o que o aluno tem que descobrir? Ele tem que ter um conhecimento prévio de estrutura textual para ele conseguir inferir o que é um comentário de internet dentro dos tipos textuais estudados, porque o comentário é um gênero. É um gênero que está vinculado a qual tipo? Se é um comentário, é um posicionamento. Se é um posicionamento, é uma argumentação. Mas é uma argumentação única sobre um determinado assunto, com um número reduzido de linhas, que eu vou ter que construir em apenas um formato. Se o candidato aprende a fazer um modelinho lá, partezinha, e só de um jeito, ele não consegue se dar bem diante desses outros gêneros. O Unicamp deste ano, um dos temas foi um diário. Você tinha que escrever, você era uma pessoa que vivia numa situação periférica, no meio da pandemia, e você tinha que escrever uma página de um diário, trazendo as suas concepções e os seus olhares a respeito daquela situação. Nossa! Se o candidato não sabe qual é a estrutura de um gênero diário, se ele não sabe que ele tem que colocar data lá em cima, se ele não sabe que ele pode usar a primeira pessoa, que ele pode usar uma linguagem um pouco mais leve, ele vai perder pontos. Então, é essa construção de gêneros textuais que também é trabalhada no curso. Por quê? Porque o candidato, quando entra para fazer, né, o aluno, quando for se matricular e quando iniciar o curso, ele não vai sair daqui um robô que só sabe escrever um tipo de um gênero textual e que só sabe desenvolver uma escrita de uma determinada maneira. Ele vai sair daqui uma pessoa que sabe adequar-se a diferentes propostas e a diferentes gêneros, independente da banca de correção, independente do texto escrito. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui a gente conseguiu explicar bastante coisa. Então, pessoal, aí vai a dica para você que quer se preparar para o Enem, quer se preparar para essas universidades, né, com o foco de que você vá despontar com uma nota que leve você aonde você quer chegar. Então, eu convido vocês a esse curso da professora Gabi, o quanto antes se matricularem aqui na Calaz Idiomas, né? E nós vamos continuar divulgando aí nos nossos grupos, nas redes sociais, para você fazer parte dessas aulas que vão se iniciar ainda nesse mês. Né? O que mais que você gostaria de falar, Gabi? Para os pais ou para os alunos? Bom, um recado que eu deixo assim, valorizem, né, a vontade dos filhos de vocês de querer melhorar a escrita, valorizem a vontade do filho de vocês de querer se adequar a uma proposta X para ingressar em uma faculdade. Não veja, né, um curso de redação como ai meu Deus, um gasto. Não é um gasto, é um investimento. Com certeza. E eu não falo que é um investimento porque eu sou a professora de redação do curso. Eu falo que é um investimento porque eu, como mãe, penso dessa maneira. Isso, exatamente. O meu filho ainda não tem idade para ingressar num curso específico aí para técnicas de escrita. Mas quando ele tiver, eu serei a primeira a matriculá-lo, porque cabe a nós valorizarmos, né, toda essa construção aí que se faz em torno da escrita, que é algo para a vida, e investir. Se nós não investirmos nos nossos filhos, quem vai? Quem vai? É isso mesmo. Então, pessoal, é isso aí. O telefone da Calaz Idiomas é o 35 9994 3766. Tem também o fixo, né, o 35 3421 2375.
Tem o meu telefone também, que você pode tirar informações comigo, é o 35 99896 3446. E nas redes sociais, nós vamos estar lá esperando vocês nas redes sociais para esse curso excelente de escrita e redação, com foco no Enem, na FUVEST, na Unicamp, etc, etc. O seu ano aí, o seu ano, mas é um ano pandêmico, é um ano para você aproveitar e desenvolver aquelas habilidades que ainda estão, né? Ainda estão precisando ser apuradas, melhoradas, que vão te levar aí onde você quer chegar. Tá? Eu agradeço você, Gabi, por essa Eu que oportunidade da agradeço. live. Nós vamos divulgar, e o pessoal aí, se inscrevam aí, tá, gente? Eu vou deixar todos os detalhes aí embaixo e aguardem por mais notícias a respeito da Gabi e da Calaz Idiomas. Tchau, Obrigada, gente. Gabi. Obrigada. Obrigada, Um Suzana. abraço. Outro.